Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, turminha da Vila. Hoje, num formato diferente. Nós estamos aqui, nós não estamos todos juntos hoje, mas nós estamos com uma parcela, né? Estamos aqui, eu, Jojo e Gabi, aqui nas nossas 3 cadeiras, pra gente continuar o que a gente tá aprendendo esse ano na turminha da Vila. Então, a gente vai conversar um pouquinho. E esse ano, a gente tá fazendo uma coisa muito legal, que é contar a grande história da Bíblia, né? A gente começou contando desde o começo e a gente está percebendo as conexões para entender a grande mensagem que a Bíblia tem para nós. E aí, meninos, quero que vocês me ajudem a lembrar o que a gente já viu. Então, a primeira história que foi como o mundo foi criado. Vamos começar para ser mais fácil com um checklist do que já aconteceu. Muito bom. Então, Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. Sim. E aí ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou criar a mulher. Formou um casal. Exato. E aí eles estavam felizes, tinha o Jardim do Éden. E aí, o que aconteceu? Eles pecaram comendo o fruto da árvore que Jesus não deixou comer. Árvore do bem e do mal. Isso aí, muito bem. E aí, não foi legal, porque eles não puderam mais ficar no paraíso, junto com Deus, junto com a criação perfeita que Deus fez. E aí eles saíram do paraíso. E aí eles tiveram 2 filhos. Qual que era o nome deles? Caim e Abel. Muito bom, Jojo. Esses filhos, que também foi uma história que não acabou tão bem assim, né? Não acabou nada bem, para falar a verdade. Não foi muito legal, né? E aí, assim, mostrou o quanto que o pecado, a desobediência a Deus, machucou a criação toda. Machucou o ser humano, mudou a forma que a gente se sente, a forma que a gente se expressa. Mudou tudo. E não foi só em Caim e Abel, porque a história continuou. Aí, a gente lembrou que, assim, por mais que Deus tenha criado as coisas e deu errado, ele prometeu que um dia ia ser diferente. Aí depois a gente viu o texto lá de João, muitos anos depois, quando João fala que no princípio de todas as coisas, Jesus estava lá. E depois a gente também linkou que lá no fim da Bíblia, lá em Apocalipse, tem uma promessa de um novo céu e uma nova terra, que tudo vai ser reconstruído de novo. Aí a gente voltou lá para Gênesis, para lembrar que a história aconteceu. E aí teve uma arca. E quem criou aquela arca? Quem construiu? Noé. E a sua família também foi na arca. Também foi na arca, né? E o que mais tinha na arca? Um par de cada bichos do mundo. Muito bom. E aí eles entraram, porque aí Deus falou assim, beleza, não deu certo. Vamos tentar de novo. E aí tudo foi destruído. Aí essa família começou tudo de novo. Vamos tentar. E aí, o que aconteceu? Deu errado de novo. Lembra daquela história que a gente viu de uma torre enorme? A Torre de Babel. Muito bom. E aí a gente viu que as pessoas quiseram chegar no céu pelos seus próprios esforços. E aí Deus fez o quê? Dividiu o mundo? Dividiu as línguas, né? E aí a gente conectou com aquela outra história que aconteceu lá em Atos, muitos anos depois, que foi o Pentecostes, né, Jojo? Pentecostes, sim. Que aí veio o Espírito Santo. E aí, por mais que as pessoas falassem línguas diferentes, elas se entenderam. E aí, Deus estava mandando elas pelo mundo inteiro para espalhar as boas novas de Jesus, não era? Ai, eu amo essa história. Muito legal, né, Gabi? Por que você gosta dessa história? É porque aí você tem um sentimento assim. Não, já era. Não acabou a esperança. Nós Muito temos o bem de Jesus em nós. E Jesus, ele pode morar no nosso coração se a gente acreditar nele. Muito bom, Gabi. Isso é uma lembrança muito boa. Porque às vezes a gente esquece dessa esperança, né? E aí aí é só ler Pentecostes, que aí você relembra. você relembra, muito bom. Ler a Bíblia faz a gente relembrar, né? Sim. E aí depois a gente voltou lá para Gênesis. E aí a gente viu esse mês de fevereiro a história de Abraão. Então Deus chegou e falou, beleza, Abraão, através de você e da sua família, a gente vai formar um povo. E esse povo de vocês vai ser vai ser tão grande que vai ser como estrelas no céu.
como areia na praia, não vai dar para contar. E eu vou abençoar muito sua família e fazer da sua família uma bênção para todas as outras famílias da terra. E foi super especial isso, né? Mas aconteceu rápido? Esse filho que Deus prometeu? Não, acabou começando muito lentinho. Muito lentinho, né? Muito lentinho. E o fato é que ele obedeceu. E o que aconteceu? Isaac morreu? Não. Aconteceu um milagre de um cordeiro aparecer preso nos espinhos ali do lado. Exatamente. E aí o filho de Abraão, então, foi poupado. Deus mandou um cordeiro que poupou o filho, não foi? Foi. Essa é uma informação importante para nossa história de hoje, não é? Com certeza. Muito. O pecado é uma doença que pode trazer a morte. E nenhum cordeirinho, ovelha, nenhum desses animais de sacrificação da época poderia se sacrificar pela humanidade. Precisaria ser alguém santo, alguém que faz milagres. Aí que vem a história. Então, o único só deveria ser Jesus. Porque o milagre dele, de acordo com todos os milagres que ele fez, acorda pessoas mortas, Multiplicar comida. multiplica comida, tira a dor de uma mulher que tem problema de sangue. Isso tudo ele pôde fazer. Então, com certeza, ele também pode pegar todo o pecado do mundo, colocar nele para ele morrer. E foi isso que ele fez por nós e pela criação inteira. Jesus falou: beleza, eu vou lá. Porque lembra que a gente conversou sobre isso, né? Por que ele teve que morrer? Porque o pecado ia trazer a morte, né? E é por isso que naquela época faziam os sacrifícios. E aí, esses sacrifícios que eram feitos, então, eles eram feitos uma vez só? Jojo? Não. Eles aconteciam Várias vezes. toda vez que alguém... Porque assim, a gente erra todo dia, né? E aí, naquela época, eles, então, toda vez que errava... Eles faziam um sacrifício. Então, com certeza, era milhões de sacrifícios. Exatamente. E aí, Jesus, quando ele viveu aqui, quando ele veio mesmo em carne e osso, ele viveu, ele ensinou, ele chamou seus discípulos. Só que aí, uma hora, ele falou para os discípulos assim: gente, deixa eu falar uma coisa. Eu vim cumprir um propósito aqui. E aí, acontece que eu vou ter que morrer. Imagina a reação dos discípulos. Eles esperaram tantos anos vir o prometido, que era da família de Davi, que foi da família de Abraão, que foi descendente de Adão e Eva. Esperaram tanto tempo e ele chegou e aí ele fala: mas eu vou morrer. Inacreditável. Inacreditável, né, Juju? E Jesus era culpado? Com certeza não. Não, ele era inocente. E ele não é todo poderoso? Com certeza sim. Ele poderia ter saído dali? Poderia. Ele poderia ter mandado outro... Ele poderia ter feito um cordeiro super legal pra morrer? Sim. Poderia. Sim, mas aí não tiraria o pecado todo do mundo. Porque só alguém sem pecado nenhum, que viveu a vida que a gente deveria viver, sem pecado nenhum. Então ele veio como humano, igual a gente, viveu a vida que a gente deveria viver sem pecado. Só uma pessoa assim podia morrer, que também fosse santo. E aí, no templo que existia naquela época, o que aconteceu? Tinha um véu que separava as pessoas do lugar onde a presença de Deus habitava. Só que aí, quando Jesus morreu na cruz, quando ele se entregou, aquele véu foi rasgado. E rasgou sem nenhum gato lá pulando. Rasgou Exatamente. Rasgou sem nenhum saqueador com uma faca assim descendo. Exatamente. Não tinha ninguém que rasgou. O véu rasgou. Por quê? Porque agora que Jesus tinha morrido, o homem que era santo, que também era o Filho de Deus, que era Deus, quando ele se entregou para ser aquele sacrifício único de uma vez por todas,
a presença de Deus não ia ficar mais num lugarzinho fechado que só uma pessoa podia entrar. Sim. Porque agora, o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz foi para que todas as pessoas pudessem ser lavadas nesse sangue e tivessem acesso à presença de Deus. E aí, não ia mais precisar de um animal para cada vez que a pessoa errasse. Sim. Então agora não precisava mais de véu nenhum, em templo nenhum. A presença de Deus era para todo mundo. E o amor de Deus veio através desse sacrifício. E isso é uma coisa muito forte, né? E também tem uma parte que entra aí dentro. O quê? Que é assim, Jesus foi morto na cruz com 2 outros ladrões. Muito importante do que eu lado. esqueci de contar. Conta aí, Jojo. E aí? E um deles, quando estava sendo morto naquela cruz, ele pediu perdão para Deus. E naquela hora, quando Jesus iria morrer e iria ir para o céu, ele levou esse ladrão junto, porque no último segundo ele conseguiu pedir perdão. E isso é uma boa coisa para a gente fazer na oração no dia a dia. Pedir perdão. Exatamente, porque agora o perdão está disponível pra gente, né? Sim. E essa é uma parte da história muito legal, Jojo. Que bom que você lembrou dela pra gente contar. Porque é isso, ó. Esses eram 2 ladrões. Jesus era inocente, certo? Sim. Mas os 2 ladrões que estavam com ele lá, eles eram ladrões. Eles tinham feito coisas que mereciam eles estarem ali. Isso é uma ótima coisa pra gente lembrar no dia a dia. Porque agora esse perdão tá acessível pra gente. Não precisa mais do sacrifício, né? Que nem aquele ladrão. Agora a gente pode pedir perdão e ainda mais sem morrer. Exatamente. E um dia a gente vai ir para lá onde está esse ladrão. A gente vai para esse lugar, porque Jesus falou assim: eu tô indo. Antes dele ir para a cruz, né, ele falou para os seus discípulos: eu tô indo, mas eu tô indo preparar lugar, porque vocês um dia vão estar comigo lá também. E eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo. E aí a gente conecta lá com a história de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. Para ser essa presença. É uma das melhores histórias da Bíblia. É. Com certeza. Com certeza. E isso, agora o Espírito Santo tá com a gente para lembrar a gente, inclusive quando a gente esquece disso, né? Sim. É o nosso amigo, né, Jojo, o Espírito Santo? Sim, com certeza é o nosso amigo. É, né? Mas ele amou tanto a gente que ele entregou o filho dele. Não é aquele texto de João 3,16? Que o versículo é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Único. Para que todo aquele que crer nele não morra mais, não tenha mais esse pecado matando ele para sempre, mas tenha uma vida eterna. E agora, Jesus não é mais o filho unigênito, não é o único filho. Agora ele é o primogênito, ele é o primeiro. Porque agora nós também somos filhos de Deus. E isso é muito especial, né? Agora ele é tipo pai, né? Exatamente. Agora ele não é só pai de Jesus. Ele é o nosso pai também, perfeito, que nos ama nesse nível, não é? E o que o fato de Jesus ter morrido, ele ter perdoado a gente, como que vocês lidam no dia a dia de vocês, quando vocês sentem que o pecado dá uma parecida? Então, assim, quando vocês ficam bravos, tristes, quando alguma coisa que vocês sentem que o pecado está tirando vocês do sério, como que Jesus ajuda vocês? Jojo? Eu vou pensar nisso, porque antes eu lembrei sobre a oração, 4 palavras que formam a oração, que são adorar, confessar, agradecer e pedir. Muito bom. E aí Jesus te ajuda com tudo isso, né? E na oração você está conversando com ele. Porque agora ele está pertinho, né? Não tem mais aquele véu do templo. Ele ter morrido muda isso na sua vida todos os dias, né? Ele pode estar do lado da gente agora mesmo. Agora mesmo. E como que isso muda na sua vida, Gabi? Como Como que você lida com a vida agora, com o pecado que às vezes ainda pega, né? E Jesus está com você. Eu não
sei se toda a turma sabe, mas agora a minha rotina vai ficar muito cansativa. Por quê? Todo dia vai ter uma tia pra ir. 1, tia dos sentimentos. 2, tia que ajuda a estudar. Depois, natação. Depois, inglês. Depois... aí tem muita coisa. Depois, fisioterapeuta. Aí tem muita coisa pra fazer. Aí, já começou essa rotina. Aí, quando eu vou voltar pra casa, às vezes eu fico muito cansado. E esse cansaço me deixa muito irritado. E às vezes eu fico muito sem paciência com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai e com o resto da minha família, normalmente. Mas aí, no dia, eu respiro fundo e assim eu prossigo tranquilo. Assim, porque Jesus criou essas 4 palavrinhas que que o João acabou de dizer, que isso me deixa mais calmo. Porque, primeiro, eu me arrependo do que eu fiz. Eu percebo o que eu fiz, me arrependo. Depois, eu confesso a Deus o que eu fiz. E aí, com o perdão que Deus me dá, eu consigo recomeçar e fazer de um jeito melhor. Gente, vocês me ensinaram muito agora. Vamos lembrar essas 4 palavras, então? Fala aí vocês, então, pra mim. Primeira, Ah, adorar. adorar. Segunda, confessar. Confessar. Terceira, agradecer. Aham. E quarta, pedir. Então, adorar, confessar, agradecer e pedir. Isso tudo a gente faz, então, na oração. E agora que Jesus já morreu por nós, e aí não tem mais aquele véu, ele tá pertinho da gente, a gente pode falar com ele e sabe que ele vai perdoar a gente quando a gente não conseguir lidar com o pecado. Porque às vezes a gente consegue lembra da presença dele, e aí a gente consegue se orientar. E às vezes a gente não consegue, acaba fazendo alguma coisa errada, né? Sim. E aí quando a gente vai se achegar a ele em oração, então a gente pode pensar que a gente pode adorar, ou seja, lembrar quem ele é, que ele é esse Deus que nos salvou, ele é nosso Salvador, Deus é o nosso Pai agora, lembrar quem ele é, confessar o que a gente fez, porque Deus já sabe todas as coisas, mas a gente pode confessar. A gente agradece pelo perdão, agradece pelo amor dele, e depois a gente pede ajuda também pra gente continuar caminhando melhor, né? Nossa, gente, foi especial isso, né? Não foi especial, foi super especial. Foi super especial, Foi Gabi. mais Deu aquele do que medinho, especial. né? Então eu falei assim, gente, o que ele vai falar? Super especial. É muito legal a gente aprender junto, não é? E aí, então, a gente lembra que nessa grande história que a gente tá vendo, embora o pecado tenha entrado, tenha manchado a gente como uma doença, né? Deus, ele quer restaurar toda a criação. E embora Jesus já tenha vindo, ele já morreu, ressuscitou. Agora nós estamos nessa fase de aprender a viver aqui, enquanto a gente está aqui, porque um dia ele vai voltar e o reino de Deus perfeito vai ser estabelecido. Sim. Muito bom, né? E aí, na próxima aula, a gente continua vendo essa grande história. Então, não percam. O próximo domingo já volta a ser presencial aqui na igreja, né? Sim, com certeza. Muito bom, gente. Agora a gente vai orar, então, para terminar a nossa história super especial de hoje. Que também Mais foi do que especial. super interessante, também com muito tempo de aprendizagem. Muito. Fala, Jojo. Você ia falar alguma coisa? Não. Tá bom, achei que você ia falar. Então tá bom. Vamos orar, então? Sim. Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada, porque juntos a gente aprende mais de você. Muito obrigada, porque Jesus veio. E Jesus é nosso Salvador.
E agora o Senhor é o nosso Pai que nos ama, que nos libertou do pecado e que está nos ensinando todos os dias que o Senhor está próximo de nós. Nós não temos mais que ficar distantes de você, não temos mais que oferecer sacrifícios a cada vez que a gente erra, porque o Senhor já morreu por nós. E hoje nós somos livres para se achegar ao Senhor, orar ao Senhor, falar contigo. Muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada pela nossa comunidade, Senhor. Continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galera. Muito obrigada por estar com a gente. E domingo que vem a gente se vê aqui na comunidade da Vila. Bye, bye. Tchau.